Olá, meu nome é Lizzie Bevilacqua, sou escritora, poeta, professora titular da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, graduada em Letras, especialista em literatura, mestre e doutora em Ciência da Educação. Eu fui gentilmente convidada pela Infinita de Portugal, na pessoa da Adriana Mairinck, para participar do segundo encontro do Mulherio das Letras Portugal, que esse ano se dará de forma online. Eu vou estar aqui nesse momento mediando um compacto painel sobre o processo criativo na poesia. Estarão aqui comigo participando desse debate duas escritoras, também integrantes do Mulherio das Letras no Brasil, mais especificamente aqui em Fortaleza, no Ceará. Tanto elas quanto eu temos alguns trabalhos lançados em coletâneas da Infinito em Lisboa. Apresento-lhes primeiramente Inácia Girão, que além de escritora, é administradora e professora. Ela possui um livro autobiográfico intitulado Pintando a Própria Vida, pela editora Prêmios, além de outros trabalhos lançados em coletâneas. Ela é membro da Academia Feminina de Letras do Ceará e da Associação Cearense de Escritores. E a nossa outra amiga escritora é Rita Brígido, licenciada em Letras, bacharel em Direito, pós-graduada na área jurídica, é responsável pelo programa de difusão cultural do Tribunal de Justiça Eleitoral do Ceará. Além de trabalhos lançados em coletânea, também possui outros em revistas acadêmicas e jurídicas. Bem, vamos começar então. Inácia, como que se dá o seu processo criativo? Meu processo criativo tem surgido muito das leituras diárias. Eu procurei manter essa rotina. E também quando eu vejo alguma fotografia, quando eu vejo algum cartaz, escuto uma música, ou de momentos que marcaram a minha vida. Tudo isso é um motivo para escrever. E, assim, quando tem algum tema, eu também busco a ajuda da internet. Pesquiso, vejo o que os autores estão falando sobre esse tema, vejo aqueles autores de referência. E aí eu pego meu caderninho, meu bloquinho de anotação, uma caneta e começo a escrever. Quando não tenho esse recurso, aí eu corro para o bloco de nota do celular para não perder essa ideia. E por que escrevo? Eu escrevo porque eu preciso aliviar algum sentimento de alegria ou de tristeza, alguma emoção. E no seu caso, Rita, como é que começa essa produção? Bem, já no meu caso, eu medito a palavra. Eu penso sobre o cheiro, a cor, a forma da palavra, sobre a emoção que a palavra pode causar. Aí eu fraciono a palavra, jogo dentro de um caldeirão, viro bruxo alquimista. Uma pitada de prefixo, uma pitada de sufixo. Crio neologismos. Eu persigo a palavra. Eu persigo os segredos da palavra. E a palavra me conta suas aventuras. E aonde ela me conta suas aventuras? Em outros textos. E eu leio esses outros textos, porque leitura é a fonte viva de inspiração. A palavra pedra, por exemplo. A palavra pedra tem aventuras em Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho, né? Tem aventuras em Cecília Meirelles. Tem aventuras em Cora Coralina, em Manuel de Barros, em João Cabral de Melo Neto. Então eu os leio. E leio em voz alta, porque a música que tem dentro da palavra, ela me interessa. E leio os meus poemas também em voz alta. E assim o processo vai se dando entre
leituras e releituras, escritas e reescritas. As peças não chegam ordenadas, não. Elas chegam todas embaralhadas. Eu é que vou dispondo na extensão do papel uma a uma e vou testando em caixas. Uma palavra que encaixa com a outra, um verso que encaixa com outro. Mas, dentro desse processo, a cada nova leitura, eu posso me surpreender com uma nova ordem. Porque um verso que passou dias e dias de mãos dadas com outro verso, de repente pode desatar e encontrar um outro par. De forma que a versão final, ela se olha no espelho e ela se desconhece de suas origens, porque ela já está muito distanciada da versão original. Eu faço outros tipos de leituras. Eu leio imagens. A fotografia é uma arte que eu aprecio muito e que eu também exercito. Então, é um caminho de mão dupla. Ora, eu me inspiro nas fotos para escrever os poemas. Ora, eu escrevo os poemas e vou atrás de fazer as fotos que combinem com aqueles poemas. Eu leio fotos, eu leio desenhos, eu leio esculturas, eu leio pinturas. Eu revelo as fotos no estúdio da palavra. Música, filmes antigos, adoro assisti-los, também são fontes de inspiração. Mas o principal de tudo, o principal mesmo, é viver em estado de poesia. Tudo é poesia. A fumaça que sai da xícara do café da manhã é poesia. O pão sobre a mesa é poesia. Poeta não é aquele que apenas escreve versos, que apenas escreve poemas. Poeta é, sobretudo, aquele que vive em estado de poesia. Nossa, o processo criativo ele se dá de maneiras mil, né? Seja fazendo essa brincadeirinha com letras, seja pesquisando, às vezes se dá de repente, né? Por exemplo, eu sempre ando, né? Quando a gente ainda podia sair, né? Eu sempre andava com um caderninho de anotação, um Moleskine, né? Na bolsa. E às vezes no ônibus eu escutava alguma coisa, anotava. Eu lembro que uma vez eu estava no cabeleireiro e o rapaz que estava lavando o meu cabelo estava conversando com o que estava vizinho a ele também, atendendo uma cliente. E esse outro cabeleireiro do lado falou umas coisas que eu achei interessante na hora. Aí eu peguei e falei pro que estava lavando meu cabelo: peraí um momentinho. Aí fui pegar o Moleskine na bolsa, que eu estava aqui do lado, e fui e anotei, porque eu achei interessante e depois eu usei para algumas coisas minhas, né? Então, assim, tudo isso, né? Ler, procurar saber de coisas, estudar, tudo isso ajuda muito na hora do processo criativo. Aí eu queria saber de vocês, né? Quais são os autores que inspiram vocês, tá? Vou citar aqui 3 cearenses. Para os momentos encantados da literatura infantil, eu peço a bênção ao notável Horácio Dídimo. Para os momentos da literatura popular de cordel, quem me abençoa é Patativa do Assaré. E eu não poderia deixar de citar aqui o príncipe dos poetas cearenses, Arthur Eduardo Benevides. Saindo um pouquinho das plagas alencarinas, eu paro ali no Recife para um encontro com meu amado Manuel Bandeira. E prosseguindo ao Rio, eu tomo um drink com Vinícius de Moraes, o grande íntimo da noite, a quem pedirei para recitar seu poema Ausência. E eu vou chorar muito, de muita emoção. Prossigo ao Centro-Oeste, onde já tenho um compromisso marcado para me tornar passarinho com Manuel de Barros.
E no sul do país, um encontro maravilhoso com o meu querido, amado Mário Quintana. As meninas brasileiras, eu as cito juntinhas: Cora Coralina, Cecília Meirelles, Adélia Prado, Elisa Lucinda, Viviane Mosé. E saindo do Brasil, vou ao Chile, onde o meu encontro, claro, é com Pablo Neruda. Se decido ir aos Estados Unidos, o encontro então é com Emily Dickinson e Walt Whitman. E se o continente é europeu, eu corro logo para Portugal, para os braços de Fernando Pessoa e Flobela Espanca. Ainda dou uma passadinha na Inglaterra, porque tenho chá das 5 agendado com T.S. Eliot. Claro que todos eles me influenciaram, eles e outros mais, me influenciaram a amar a poesia. E é por isso que eu peço licença a Vinícius de Moraes para parodiar. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, poesia, eu vou te amar. A cada palavra lida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que eu vou te amar. Os poetas que têm me influenciado nesse processo de escrita são os clássicos e os contemporâneos, tanto da literatura brasileira como da portuguesa e espanhola. Os brasileiros, aqueles mais conhecidos como Rubem Alves, Manuel Bandeira, Machado de Assis, José de Alencar, Vinícius de Moraes, Lídia Fagundes Telles e nossos colegas contemporâneos cearenses, como Zélia Salles, Patrícia Cacau, Marcos Severo, Raimundo Neto, Simone Pessoa, Eugênia Carrá, e além de outros e outras poetas que têm me inspirado. Além dos poetas brasileiros e cearenses que acabei de citar, eu gosto muito de ler José Saramago, Gabriel Garcia Marques e Fernando Pessoa. Existem muitas pessoas maravilhosas que alimentam a nossa escrita, tanto internacionalmente quanto no Brasil, no Ceará. Tem muita gente boa, ela citou aí pessoas maravilhosas, muitas delas participantes do nosso Mulherio das Letras, graças a Deus. Mas eu diria que a minha fonte que eu bebo quando eu vou escrever poesia é Drummond e Cecília, que eu gosto demais, Cecília Meirelles. E quando é na parte de contos, geralmente são mulheres. Eu gosto muito de Jane Austen, eu gosto muito das irmãs Brontë, de Agatha Christie, de Mary Shelley. Tem muita gente boa, né? Bom, meninas, como vocês podem ver aqui, né? Eu tenho procurado ler bastante livros sobre escrita criativa para melhorar, né, a minha escrita, ajudar até mesmo na coisa da inspiração. E eu queria saber se vocês também costumam ler e quais livros vocês indicariam. Sim, eu tenho procurado livros especializados nesse processo de escrita. Recentemente, eu li Assis Brasil, Como Escrever Ficção, e o da Silvia Adela, Como Narrar uma História. Além disso,
nos processos de escrita, nas oficinas de escrita criativa que eu tenho participado, eu recebo muitas dicas de livros bons. Bem, eu vou começar a minha dica com dois Stephens, o Stephen King e o Stephen Cock. O Stephen King, com seu livro sobre a escrita, que na minha opinião é o melhor livro que ele já escreveu. E o Stephen Cock, com Oficina de Escritores, que é um livro fundamental para quem está querendo aprender mais sobre escrita, porque é um livro bem completo. Ele está esgotado, mas é possível adquiri-lo através da internet, creio eu, e é uma aquisição realmente valiosa. Eu também gosto muito de livros em que os escritores escrevem cartas para outros escritores falando sobre o processo de escrita. Nós temos um clássico, né, do Hilke, que é Cartas a um Jovem Poeta, em que ele dá vários conselhos a um poeta neófito. E também temos um livro do Chekhov, que é Sem Tramas e Sem Final. São trechos de cartas que o Chekhov escreve para outros escritores. E o interessante é que no século XIX, Chekhov escrevendo para jovens escritoras russas. Veja bem, no século XIX, né? Tem um livro também que eu acho interessante, que é da Francine Prose. Eu tenho até ele aqui. Para Ler como um Escritor. Esse livro é interessante porque ela vai abordar a questão da leitura e da escrita de uma forma muito pessoal. Ela vai falar da experiência dela pessoal com o ato de ler e de escrever. Recomendo, sim. Que mais? Deixa-me ver. Tem um livro que eu acho muito interessante. Ele não é um livro técnico, não é um livro de dicas práticas, mas é um livro em que se aprende muito sobre escrita e é deliciosíssimo de ler. A Louca da Casa, de Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro é uma jornalista e escritora espanhola e vale muito a pena ler esse livro. Uma delícia ler esse livro. Eu citei um clássico, Cartas para Jovens Poetas, e me lembrei também de um outro clássico do Schopenhauer, A Arte de Escrever, que também é uma leitura fundamental. Tá? Claro, não podia deixar de citar o nosso queridinho, né? Que é o Assis Brasil. Eu sei que já foi citado, mas não poderia deixar de falar nele. Nesse escrever ficção, ele vem dando aulas preciosas para quem deseja se enveredar nesse meio da escrita, e ele é o precursor dos cursos de escrita criativa aqui no Brasil, né? Então, recomendadíssimo. E por fim, para surpresa minha, um livro que eu adquiri já há algum tempo e agora readquiri, comprei novamente, e que eu não imaginava que eu me depararia com lições de escritas nele. Não é um livro assim técnico, muito pelo contrário, mas que vale muito a pena a gente aprender as dicas de leituras que estão contidas nesse livro. O livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É um livro, eu tenho ele aqui também, só um minutinho. Aqui, ó. Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Certo? Inclusive, ele vem aqui com um dos seus heterônimos mais importantes, que é o Bernardo Soares. Valiosíssimas dicas de escrita. E Fernando Pessoa, como sabemos, dispensa apresentações. Bom, eu acho que já foi aí
um bom número de livros para o pessoal se divertir, não é verdade? Para finalizar, já agradecendo muito a participação de vocês, eu queria saber qual conselho vocês dariam para um escritor iniciante. Seja criança, brinque com a palavra, desmonte a palavra, monte novamente, não tenha medo da palavra, seja garimpeiro, garimpar, 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 até encontrar a pedra preciosa. Seja persistente, seja lapidário. Depois que encontrar a pedra, lapide, 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 até chegar à joia. E o que é o garimpar, garimpar, garimpar? O que é o lapidar, lapidar, lapidar? Nada mais é do que o ler e reler, o ler e reler, o escrever e o reescrever, o escrever e o reescrever, assim repetidamente mesmo. Estude, faça cursos, aprenda técnicas, nem que depois você subverta tudo. Tenha sempre em mão um bom dicionário. Tem um dicionário de sinônimos e antônimos. Seja observador. Observe o que está ao seu redor. Porque tudo ao seu redor é poesia. Tudo que você toca, que você vê, que você sente, que você cheira, é poesia. Observe ao seu redor. Mas, sobretudo, observe dentro de si mesmo, onde tudo é possível. Há uma frase que não é minha, mas bem que eu já sentia. Tudo é poesível. Primeiramente, que você leia bastante, leia tudo. Crie uma disciplina de leitura, uma rotina diária de leitura. Participe de movimentos literários, como lançamento de livro, Bienal do Livro, participe de grupo de leituras. E assim, literatura é algo sedutor e envolvente. Então não desista, siga em frente. Que maravilha, né, gente? Bom, eu diria da minha parte, né, que a dica que eu daria para vocês que estão iniciando é que vivam, né? Vão observar as pessoas na rua, porque lá é que começa a aparecer as histórias, começam a se desenvolver a criatividade dentro da gente. Tá certo que no momento a gente não tá podendo, né? Mas assim que possível, saiam e vivam. Além disso, leiam muito, estudem e principalmente, gente, escrevam. Seja o que for. Como diz o livro O Caminho do Artista, vocês procurem ter uma prática de manhã, assim que acordar com a cabecinha ainda limpa, pega um papel, tenta escrever umas 3 páginas de qualquer coisa que venha à cabeça de vocês. Isso daí já vai liberando um pouco, vai desbloqueando, né? Vai vindo a criatividade aos poucos. Não é da primeira vez que você vai escrever grandes coisas, mas isso ajuda bastante. Então, mais uma vez, obrigada às meninas que participaram. Obrigada a vocês que ficaram aqui assistindo. Obrigada, Infinita e Adriana Mairic. Fiquem com Deus.